Shadowhunters, peguem o seu livro. O primeiro capítulo se chama Pandemônio e começa nos mostrando um casal de amigos na fila para entrar na discoteca chamada Pandemônio. A gente vai descobrir então que esse casal se chama Claire e Simon, eles têm 15 anos. Aparentemente tá todo mundo meio que fantasiado, né? Não é tipo um evento fantasia. E a Claire, ela nota que tem um menino de cabelo azul na fila. Ela fica muito impressionada com ele porque ela diz que ele se move de uma maneira diferente. Então eles entram na balada. Não é um lugar que o Simon se sinta confortável. Ele foi porque ela pediu pra ele ir. Eles estão lá dançando. Dá de ver muito que não é um ambiente que os dois estão acostumados a ir. O livro muda de narrador e a gente vai ver pela ótica desse menino de cabelo azul que eu não lembrava dele na história. Ele tá olhando para as pessoas dançando e pensando que elas têm muita vitalidade. Enquanto ele tá olhando para os humanos, aparece uma jovem muito bonita, cabelos negros, olhos escuros, vestido com um vestido branco comprido, que cobre ali tanto os braços quanto as pernas dela. E ela passa olhando pra ele e ele se sente automaticamente atraído por ela. A gente já sabe quem é, né? Ele segue esta menina até um local que tá escrito, tipo, entrada para funcionar. Muda novamente a perspectiva dos personagens e agora é pela ótica da Claire. Ela ainda estava pensando neste menino, o Simon tá tentando chamar a atenção dela, sabe? Tipo, falando besteira pra ela. E ela nitidamente não está ouvindo. E eu tinha esquecido como o Simon, ele é chatinho nesse primeiro livro. Simon, eu te amo depois, mas no começo tá meio chato. Então, ela tá lá, né, prestando atenção no menino, e ela vê ele seguindo esta outra menina de branco. Só que ela nota que, enquanto eles estão se encaminhando para aquela área restrita, eles estão sendo seguidos por duas sombras. E uma dessas sombras está armada com uma faca. A Claire, ela se assusta e ela diz pro Simon chamar os seguranças, né? Só que nisso, os meninos, eles entram na sala e Claire, fofoqueira do jeito que é, se enfia atrás. Mudamos de perspectiva de novo. O menino de azul, ele está, né, todo, nossa, quanta vitalidade essa menina tem. E ela começa a rir. E, de repente, um chicote dourado sai das mãos dela, no caso da pulseira dela. Aí a gente descobre que a menina se chama Isabela e ela é uma caçadora das sombras. Muda de perspectiva de novo, a Claire, ela consegue entrar na sala, ela fica escondidinha ali atrás de uma pilastra, porque ela é fofoqueira, mas não burra, e ela escuta, é uma conversa super estranha. Tem um menino que fica fazendo o interrogatório, que é o menino loiro, com os olhos meio amarelados e o cabelo meio amarelado, assim, ela diz que ele parece um leão, e ele pergunta se o guri é um demônio. E a Claire fica, nossa, demônio, como assim? E o menino, que é identificado como Jace, ele dá a seguinte definição para o que é um demônio, né? Demônios, religiosamente definidos como habitantes do inferno, os servidores de Satã, mais entendidos aqui, para o propósito da clave, como quaisquer espíritos malevolentes cuja origem se dê fora de nossa própria dimensão habitacional. Por que eu quis trazer esse fragmento? Porque ele deixa claro que os demônios neste livro, eles não estão sendo abordados pela ótica cristã. Eles são de outra dimensão. E também ele traz um elemento que é o quê? A clave. O que é esta clave? Óbvio que é uma coisa que vai ser abordada no futuro. Mas assim, na página 22 a gente tem os principais protagonistas. A gente já tem fundamentado os demônios, que eles são caçadores. E nessa mesma página também, o demônio ele começa a tentar negociar, né, com o Jace, a Isabelle e o outro menino que a gente vai descobrir que se chama Alec, e ele diz que pode dar informações sobre Valentim. E eles fazem pouco caso da Susan, dizendo que Valentim tá morto, mas assim, ó, mais um personagem fundamental pra saga que é introduzido na página 22. Tipo, a Cassandra escreve muito bem. Aí, os caçadores fazem pouco caso do demônio, e eles vão eliminar ele. Nisso, a Claire sai de trás da pilastra dizendo, você não pode fazer isso! E todo mundo fica em choque. E temos um momento maravilhoso, sendo o Alec o primeiro a falar, dizendo, o que é isso? Gente, eu consigo imaginar nitidamente o Alec com aquela cara dele de desprezo, chamando a Claire de isso. E este tratamento carinhoso é algo recorrente entre o Alec e a Claire, principalmente na primeira parte da trilogia. Mas assim, achei ótimo que já foi estabelecido o ranço logo de cara. Aproveitando a distração, o demônio consegue se soltar, ele entra em luta corporal com o Jace, a Isabelle consegue dar um golpe nele e tal, então, tipo, eles acabam esfaqueando, né, o demônio com uma faca brilhante. Enquanto isso, a Claire, que não é boba nem nada, tava o quê? Pernas pra Kit Cavalier. Só que a Isabelle consegue usar o chicote pra prender a Claire, e eles ficam se perguntando o que fazer com ela. Aí o Jace diz que é óbvio que tem que libertar ela, porque ela é uma mundana, então, ó, mais uma coisa sendo introduzida. E o Alec queria levar ela pro instituto. Tipo, o que é um instituto? A Isabelle foi contra. E enquanto eles estão nessa discussão, aparece o Simon com o segurança.
E o Simon pergunta, Claire, cadê aquele pessoal que você tava falando, que, né, estavam ali com facas e tal? Ao olhar pro Simon, pro segurança, ela nota, tipo, a expressão deles está em branco, eles não estão vendo nada. E ela ouve uma risadinha atrás dela. Então, ela sabe que, de alguma forma, só ela consegue ver aqueles 3 caçadores e a mancha preta que ficou depois que eles eliminaram o demônio. A Claire se faz de desentendida e diz que deve ter imaginado tudo. Nisso que eles estão indo embora, o Simon ele fica tipo, nossa, Claire, pessoas com faca simplesmente não desaparecem. E ela diz assim, talvez não houvesse ninguém, Simon. E o Simon, ele olha pra ela e diz, eu te conheço e eu vi a sua cara pálida e a sua expressão de pânico. Você não estava mentindo. A Claire desconversa e vai embora. Capítulo 2 se chama Segredos e Mentiras e começa com a Claire desenhando no seu apartamento, né? A gente descobre que ela é uma artista, assim como a mãe dela, e ela tá, tipo, meio que de castigo, porque ela chegou atrasada ontem à noite depois da saída do pandemônio, a mãe dela meio que deu um gelo nela, e ela tá pensando ali sobre a vida. Isso ela recebe uma ligação, o Simon dá uma trollada nela, e eles conversam, né, pra ver se ela vai na apresentação ali de um amigo deles que vai ter. Logo em seguida chega um homem chamado Luke na casa, ele é o melhor amigo da Jocelyn, que é a mãe da Claire, e ele chega com umas caixas, enfim. Então a Claire, ela resolve falar pro Luke sobre ver pessoas que mais ninguém vê. E aí o Luke, ele tá com umas caixas, assim, e aquelas pistolas de arrumar coisa, e ele deixa a pistola cair. Aí a Claire desconversa e diz, não, realmente, eu posso ser maluca. E o Luke diz uma coisa bem legal. Ele diz que ela é uma artista, assim como a mãe dela. Isso significa que ela vê o mundo de um jeito que as outras pessoas não veem. Ela vê beleza e o horror em coisas ordinárias. E isso não faz dela uma pessoa louca, apenas diferente. Logo em seguida chega a Jocelyn. Ela é descrita como muito parecida com a Claire, né? Só que a Claire acha a mãe mais bonita. E a Jocelyn, ela diz que eles vão viajar nas férias. E a Claire assim, tá tudo bem, você e o Luke vão lá pra um lugar de férias que eles sempre vão. E a Jocelyn diz que a Claire vai junto, o que deixa ela indignada, porque ela se inscreveu nessas férias pra ter aulas de desenho. E a Claire trabalhou pra isso, enfim, então ela comprou e a mãe falou que ela podia ir. E a mãe falou que não, ela não vai ficar na cidade sozinha. Aí o Luke, ele vê a situação ali, tipo, que vai começar uma briga, e ele diz, olha, tô indo embora. Nisso a Jocelyn vai falar com ele e a Claire escuta o nome Bane. O Luke diz pra Jocelyn falar pra Claire, dizendo que ela não é igual o Jonathan. E a Claire fica na dúvida, tipo, Jonathan, o que eu sou igual ao meu pai? Porque Jonathan Clark é o nome do pai da Claire, que ela não conheceu, porque ele faleceu enquanto ela ainda estava, né, na barriga da mãe dela. Até onde ela sabe, ele é um ex-militar que faleceu num acidente de carro. Nisso, o Simon chega e ele chama a Claire pra sair. A Jocelyn deixa ela ir, mas olha, quando você voltar a gente conversa. E enquanto a Claire e o Simon estão saindo ali dos apartamentos que ela vive, ela passa pela vizinha de baixo, que é uma vidente chamada Doroteia. E ela encontra um cara, assim, que ela acha ele meio estranho, como se os olhos dele fossem olhos de gato. O Simon pergunta se tem alguma coisa de errado, ela diz que não. E eles vão ali pra um lugar comer. Eles choram as pitangas, a Claire reclama da mãe, a mãe liga pra ela não atende, ela diz que, depois eu falo com ela e a gente se vê depois. O capítulo 3 se chama Caçador de Sombras e a gente tem a Claire e o Simon no Java Jones esperando o Eric começar a apresentação dele ali de poesia que eles foram lá pra assistir. O Simon vai buscar café pros dois e uma menina pergunta se a Claire é namorada do Simon. Ela diz que não é menina. Tá, ele é bonitinho. E a Claire fica com essa questão na cabeça porque o Simon e ela estavam conversando sobre namoradas e ele dizendo que, tipo, ele era o único solteiro, sabe? Aí o Simon volta, a Claire diz sobre essa menininha e o Simon diz, não, então, eu tenho alguém que eu já estou interessado. E ele fica meio esverdeado, sabe? Dá meio vergonha ali essa cena porque a gente sabe por quem ele tá interessado. Aí ela pergunta se o Simon é gay. Aí ele responde, se eu fosse gay eu me vestiria melhor. Não discordo. Enquanto o Simon ele tenta falar, a Claire escuta uma risadinha atrás dela e ela se depara com o Jace. E ninguém mais tá vendo ele. Aí o Jace levanta e ele sai pela porta lateral. A Claire desconversa com o Simon, ela pede desculpa e sai correndo atrás do Jace. E óbvio que ele tá esperando ela do lado de fora. Aí o Jace chama ela de garotinha, né? E ela, tipo, meu nome não é garotinha, é Claire. E ele, eu sei. E eles começam a conversar. E diz que ela parece bem mundana. Ela pergunta o que é isso. O mundano é quem não vê o mundo mágico. É tipo os trouxas de Harry Potter, sabe? Pra fins de comparação. E ele diz que é muito estranho, porque ela é a primeira mundana em mais de 100 anos, então, que tem a visão. Então Jace pede pra ver a mão direita da Claire. Ela diz que se ela mostrar a mão direita, ele vai deixar ela em paz. Ele diz, óbvio que sim. Ela mostra e ele parece meio decepcionado. Ela pergunta o que ele estava procurando e ele diz, olha, caçadores de sombra, logo quando nascem, né, recebem uma marca que é pra melhorar a habilidade deles com armas. Então, obviamente, ela não tem nenhuma tatuagem, nenhuma das mãos. O Jace mostra pra ela como é que é a dele. E ele diz que
tá ficando tarde, os dois têm que ir. Ela pergunta pra onde eles iam, então. O Rod, o meu tutor, pediu pra eu te levar. E ela diz, não, mas você não tinha dito que ia me deixar em paz? Ele, eu menti. Enquanto eles estão discutindo, a mãe da Claire liga, a Claire atende, a Jocelyn parece meio desesperada e ela diz, Claire, graças a Deus, não volte pra casa. E a Claire fica, mãe, o que tá acontecendo? Eu tô indo, ela, não venha, vá pra casa do Simon e depois ligue pro Luke e diga que ele me encontrou. Nisso a Claire escuta barulho de coisas se quebrando, aí a Jocelyn diz, eu te amo, e a ligação cai. A Claire tenta ligar de novo, acaba deixando o celular cair no chão. Aí o Jace pega ela pelos braços e diz, tipo, o que tá acontecendo? Você precisa de ajuda. E ela avança no Jace, assim, como se fosse arranhar ele. Ele se afasta e ela sai correndo em direção à casa que a mãe falou pra ela não ir. Capítulo 4 se chama Ravener e começa com a Claire correndo desesperadamente em direção ao apartamento que ela vive com a mãe, né? Sobe correndo as escadas e quando ela chega na porta da casa dela, ela tem uma sensação muito ruim. Assim que ela abre a porta, ela vê que a casa está destruída. E o pior, existe uma mancha de sangue enorme no meio da sala. A Claire entra no apartamento gritando mãe, 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 e ela vai no quarto da mãe. Ela escuta um barulho atrás dela e existe uma criatura extremamente grotesca que eu vou precisar de colinha para descrever. Agachada no chão, uma criatura longa e escamada com um conjunto de olhos pretos vazios no centro do crânio. Alguma coisa entre um cruzamento de jacaré com centopeia, com um focinho grosso e liso e uma cauda peluda que balançava perigosamente de um lado para o outro. Pernas múltiplas se ajeitavam sobre o corpo enquanto este se preparava para saltar. Eu sou aquela leitora imaginativa, mas nem eu consegui conceber esta criatura. Enfim, a Claire sai correndo, a criatura vai atrás dela, eles entram em luta corporal e ela consegue jogar, tipo, um rastreador de demônios que ela tinha roubado de Jace no capítulo anterior, achando que era o telefone, dentro da criatura. A criatura começa, tipo, a passar muito mal ali no chão, né? Só que quando a Claire se levanta para sair ali da cozinha, a criatura atinge ela e ela apaga. A Claire acorda do lado de fora do prédio, ela tá deitada ali na grama, e o Jace tá fazendo um curativo na cabeça dela. Ele fala que ela foi atacada por um demônio Ravener. A Claire tenta levantar, dizendo que precisa achar a mãe, e ele diz, não, eu preciso te levar pro instituto porque você foi envenenada. E você só está viva porque o demônio tava meio moribundo. Então, tipo, você tem 1 hora de vida no máximo. A Claire levanta e nisso ela cospe sangue. O Jace olha o braço dela e tá cheio de veias azuis porque o veneno tá subindo pro coração dela. Aí o Jace pega a estela dele e faz uma marca de caçador no braço da Claire. E Teto Preto. O capítulo 5 se chama Clave e Pacto e começa com a Claire entrando e saindo de consciência lá no instituto. Uma dessas dormidas, a Claire sonha com... Olha a Cassandra nos dando spoiler da saga, presta atenção. Ela viu a mãe deitada em uma cama de hospital, os olhos pareciam hematomas no rosto pálido. Ela viu Luke no topo de uma pilha de ossos. O Jace com asas saindo das costas. Isabelle sentada nua com um chicote enrolado em si própria como uma rede de anéis dourados. Simon com cruzes queimadas nas palmas das mãos. Anjos caindo e queimando, caindo do céu. Como é que eu não lembrava disso? A Claire finalmente acorda, né? Quem tá no quarto com ela é a Isabelle. As duas têm uma breve conversa, né? A Isabelle diz que vai avisar o Rod, que é o tutor deles, que a Claire acordou. Nisso, a Claire não fica esperando na enfermaria pra variar, ela sai andando pelo instituto, ela nota que tem vários quartos, parece ser um lugar gigantesco, assim. E ela encontra o Jace numa sala tocando piano. Tem uma breve conversa e ele leva ela pro Rod. O Rod está na biblioteca e os caçadores começam a conversar pra decidir se eles vão falar pra Clave sobre a Claire, que teoricamente é a primeira mundana em mais de 100 anos que vê ali, né, que tem a visão. E o Jace solta que a Claire não é uma mundana. Como assim? Pois é, ele conta que como eles estavam fugindo ali dos demônios, né, da casa da família da Claire, ele foi obrigado a fazer uma marca de caçador nela. E só caçadores podem receber a marca, porque se um humano, um mundano receber, ele vira um renegado. Claire não entende direito, o Rod fica extremamente bravo, o Alec, que tá na sala também, começa a, tipo, xingar o Jace, e aí o Jace, olha, eu salvei a vida dela, deu tudo certo. Aí eles decidem não entrar em contato com a Clave, e a Claire pede pra ligar pro Luke. Ela liga, o Luke atende, ele pergunta se ela tá bem, ela diz que sim, e ela, se você conseguir me mandar algum dinheiro, eu consigo ir na sua direção, e o Luke diz, não, qualquer que seja o problema que você e sua mãe se meteram,
fiquem longe de mim, e desliga. A Claire quase começa a chorar, aí o Rod pede pro Jace e o Alex saírem ali da biblioteca, né, porque ele vai ter uma conversa com ela, e começamos a ter uma breve aula de história sobre o mundo dos caçadores. Quando o demônio atacou ela, ele falou o nome Valentim, e aí o Rod, ele resolve explicar. O Valentim, ele era um caçador e ele era um purista. Ele acreditava que tudo o que não fosse, tipo os caçadores e os humanos, deveria ser banido do mundo. Esses seres são os habitantes do submundo, que seriam vampiros, lobisomens, fadas, assim como os filhos de Lilith, semidemônios, feiticeiros. Então, o Valentim, ele queria expurgar tudo isso. Ele, há 16 anos, fez uma revolta junto com outros caçadores, não deu certo, né? O Valentim, a esposa e o filho foram dados como mortos, e junto com eles também foi destruído o Cálice Mortal, que teoricamente era um objeto que poderia criar novos caçadores. A história diz que o anjo Raziel, ele misturou um pouco do próprio sangue com o de alguns homens, deu para que estes o bebessem. Aqueles que beberam o sangue do anjo se tornaram caçadores de sombra, assim como os filhos e filhos e filhos. E o cálice passou a ser conhecido como Cálice Mortal, então, tipo, ele era algo muito precioso para os caçadores, mas foi dado como destruído junto com o Valentim. Findada a questão política, a Claire pergunta se ela pode voltar lá pra casa dela, né, porque ela quer ver se restou alguma coisa, enfim, ela quer procurar pistas, e aí o Rod diz que ela vai poder ir somente se ela for acompanhada pelo Jace. Claire sai de cena e mostra o Rod escrevendo uma carta pra alguma pessoa e pensando que tempos sombrios virão. O sexto capítulo se chama Renegados e começa com a Claire indo em direção à sala de armas pra chamar o Jace pra ir na casa dela, porque foi uma exigência do Rod. Lá ela encontra o Jace e o Alec mexendo em lâminas de serafim. O Alec pergunta pro Jace se ele quer companhia, né, quer que ele vá com os dois, e o Jace recusa, diz que ele e a Claire são o suficiente. Enquanto eles estão indo em direção ao elevador, a Claire pergunta como o Jace sabia que ela iria suportar as marcas de caçadores. E o Jace fala que foi um palpite, ele tinha 90% de chance de certeza que ia funcionar. A Claire, então tá bom, e mete um tapa na cara dele, dizendo que isso é pelos 10% restante. Eles vão em direção ao apartamento dela, e chegando lá, o apartamento está completamente vazio. Móveis, quadros, enfim, não tem nada. A Claire, ela continua investigando e ela vai abrir a porta do seu quarto, até que a porta explode e sai um ser ali muito estranho, né, parece meio humano, enfim, e esse ser e o Jace entram em luta corporal. Ele manda a Claire fugir, ela abre a porta, eles vão em direção ao corredor, e aí o Jace, enquanto luta com esse bicho, ele cai lá de cima. Depois disso, a Claire ajuda o Jace a levantar, e ele vai lá e finaliza aquela criatura e revela pra ela que aquilo é um renegado. Enquanto se recuperam da luta, eles são encontrados pela Doroteia, que revela saber a identidade do Jace e convida eles para tomar um chá. O capítulo 9 se chama Porta de 5 Dimensões e começa então com eles na casa da Doroteia, que é toda mística, enfim. Aí ela revela que ela é uma feiticeira, charlatã, porque ela é filha de uma feiticeira. Ela sabia que a mãe da Claire era, sim, uma caçadora de sombras e que a Claire, portanto, tem sangue de caçador. E o Jace descobre que a mãe da Claire estava escondida naquele lugar porque aquele lugar é um santuário. Na verdade, seres do submundo que querem fugir da Clave, seja por qual motivo, eles se reúnem juntos. E depois de oferecer chá pra eles, a Doroteia tenta ler a borra, que fica ali no fundinho. Ela diz que o futuro do Jace, ele vai ter um amor impossível e um inimigo muito poderoso, e o da Claire ela não consegue ler, e ela pergunta pra garota se ela tem algum tipo de bloqueio mental. A Claire, no primeiro momento, diz que não, mas o Jace diz que isso é uma possibilidade, porque não é normal ela começar a ver as coisas só agora, tendo em vista que ela tem já 15 anos. O Jace repara que na sala existe uma porta estranha, e ele confronta a Doroteia, dizendo que sabe que aquilo é um portal. A Doroteia diz que sim, e que a Jocelyn utilizaria aquele portal pra fugir. Ela só não fugiu porque a filha não estava junto com ela, então por isso que ela ficou ali pra enfrentar seja qual for o inimigo. A Claire tá muito chateada com toda a situação e ela toca na porta. E a porta automaticamente brilha e leva eles pra outra dimensão. O capítulo 8 se chama Arma de Escolha. No capítulo anterior, a Claire e o Jace atravessaram o portal meio que sem querer. Então, esse capítulo começa com eles despencando na grama. Aí a Claire diz pro Jace que ela reconhece o lugar. É a casa do Luke. Aparentemente não tem ninguém em casa e eles resolvem invadir. Sim, temos uma invasão a domicílio. Enquanto o Jace pula o muro, alguma coisa pula dali. Aí o Jace sai correndo, pega aquela coisa e ele simplesmente escuta algo dizendo: "Ai, tira a mão de mim!"
E a Claire, Simon? Sim, o Simon estava ali bisbilhotando na casa do Luke, porque ele disse que a Claire tá sumida há 4 dias. O Luke disse que ela foi ficar com um parente distante, sendo que o Simon sabe que ela não tem outros parentes além da mãe. Então ele sabia que a história tava meio estranha e ele foi atrás da melhor amiga dele. Então, a Claire decide que vai contar toda a verdade pro Simon. O Jace diz que não pode impedi-la, porque ele fez um juramento e a Claire não. E ela conta tudo pro Simon, que reage como eu reagi no começo do vídeo. Ele acha tudo o máximo, ele, meu Deus, caçadores, enfim, e começa a falar de RPG, e o Jace não faz a menor ideia do que ele está falando. Eles, por fim, decidem entrar na casa, encontram um monte de livro, porque o Luke tem uma livraria, né? Então eles vão revistando as coisas, encontram alguma foto da Claire, da Jocelyn e do Luke, que estava no apartamento, o que significa que o Luke foi na casa da Jocelyn depois da luta da Claire contra o Ravener. E enquanto ela tá ali pegando algumas coisas que ela tinha na casa do Luke, eles ouvem um barulho na porta. Eles se escondem e o Luke entra na casa junto com mais 2 pessoas. Um homem identificado como Blackwell e o outro como Pangborn. Esses homens trabalham para Valentim e eles perguntam pro Luke se ele tem alguma ideia de onde está o cálice mortal. A gente descobre então neste capítulo que a Jocelyn, ela fugiu com o cálice mortal e o Valentim está atrás dele. O Luke desconversa, ele fala que não tem nada a ver, que ele age como se mal conhecesse a Jocelyn. Os dois perguntam sobre a criança da Jocelyn, sobre a Claire. Aí o Luke desconversa mais ainda, mas é de ver que ele está bem nervoso. E logo depois que o Luke e esses 2 homens saem da casa, o Jace revela que aqueles 2 homens foram os responsáveis por matar o pai dele. O capítulo 9 se chama O Ciclo e a Irmandade e começa com o Simon, o Jace e a Claire indo em direção ao instituto porque eles precisam contar pro Rod de tudo o que aconteceu. E eles encontram a Isabelle cozinhando. O Jace revela pra Isabelle que encontrou os assassinos do pai, a Isabelle questiona se ele vai contar pro Rod e ele diz que vai pensar. Nisso, o Simon está completamente fascinado pela Izzy, o que deixa a Claire bem desconfortável. Logo depois, a Claire e o Jace saem da cozinha e vão na estufa conversar com o Rod. Na verdade, só o Jace fala, porque o Jace decide fazer um relatório incompleto. Ele fala sobre o renegado na casa da Claire, sobre a Doroteia, sobre o portal, mas ele não fala sobre os assassinos do pai dele. E o Rod, ele fica muito nervoso quando é mencionado Valentim e o cálice mortal. Ele diz: é como eu temia, o ciclo está ascendendo novamente. E ele explica que o ciclo, ele foi um grupo purista fundado há 20 anos, que tinha como objetivo preservar a linhagem de Idris, né, e prezar pela segurança do mundo mortal. E isso significava expurgar todos os seres do submundo. Eu vou falar com mais detalhes sobre o ciclo em outro vídeo. Enquanto ele tá contando sobre isso, ele revela que ele foi um membro do ciclo e que a Jocelyn também foi. A Claire fica desacreditada, ela diz que a mãe dela não é este tipo de pessoa, e o Rod faz a revelação bombástica. Ele diz que Jocelyn provavelmente não tinha escolha porque ela era a esposa de Valentim. E termina a parte 1 do livro. O capítulo 10 inicia a parte 2 da história e se chama Cidade dos Ossos. O Rod termina de contar para Claire sobre o envolvimento da mãe dela no ciclo, que ela foi a esposa de Valentim e que ela saiu quando se tornou demais. Os limites que o Valentim estava disposto a ultrapassar eram demais para Jocelyn. O Rod revela que ele foi membro do ciclo e que na época da ascensão, né, ele e os Lightwood, eles saíram um pouquinho antes, assim, de tudo ir para os caos. Com isso, o Rod, ele foi obrigado a ficar preso no Instituto de Nova York, então ele não pode sair daquele lugar e ele nunca mais vai ver a cidade natal dele, Idris. E os Lightwood, os pais da Isabelle e do Alec, eles são emissários, eles podem ir para Idris assim só quando eles estiverem a trabalho, mas eles estão no exílio. A posteriori, a Claire e o Jace se unem ao Alec, a Isabelle e ao Simon, que está no instituto, e eles estão conversando sobre as memórias da Claire, né? Porque, obviamente, ela não começou a ver criaturas do submundo agora. E eles decidem, em conjunto, chamar os Irmãos do Silêncio, porque os Irmãos do Silêncio, eles podem retirar o bloqueio mental que a Claire tem. No dia seguinte, aparece o irmão Jeremiah, que é um irmão do Silêncio, e ele tenta quebrar o bloqueio mental da Claire, só que ele não consegue. Ele diz que ele precisa do auxílio dos seus irmãos. Então, o Jace e a Claire, junto com o irmão Jeremiah, vão para a Cidade dos Ossos, que fica localizada no subsolo do cemitério de Nova York. No trajeto, que é feito numa carruagem que parece um carro muito chique, a Claire e o Jace vão conversando e ela pergunta pra ele por que ele não falou pro Rod sobre os assassinos do pai dele. E o Jace fala que o objetivo de vida dele, além de servir como caçador, é se vingar daqueles que mataram o seu pai. A Claire questiona isso, se era o que o pai dele iria querer, e ele diz que sim, que não existe nada pior do que um caçador se voltar contra aqueles do seu próprio povo, sabe? Então, tipo,
tá na lei que essa pessoa seria eliminada de qualquer jeito. Claire e Jace chegam na Cidade dos Ossos, que obviamente é cheia de ossos de caçadores, porque mesmo na morte eles continuam servindo a Clave. O irmão Jeremiah e os outros irmãos tentam adentrar na mente da Claire. Eles não conseguem porque o bloqueio é muito forte, só que um nome surge na mente dela, que é Magnus Bane. O capítulo 11 se chama Magnus Bane e começa com a Claire e o Jace indo para um restaurante. Eles vão encontrar o Alec, a Izzy e o Simon. Este restaurante, ele é comandado por seres do submundo, e a Claire questiona, né, esse envolvimento que os caçadores têm com seres do submundo. E o Jace e a Isabelle explicam pra ela que seres do submundo, eles são considerados piores do que mundanos, porque os caçadores vieram de mundanos, e mundanos, se recebessem o cálice em alguns casos e recebessem a marca, eles poderiam se tornar caçadores. Então, assim, nem todo ser do submundo é considerado ruim, mas eles não estão no mesmo nível que mundanos, e certamente não estão no mesmo nível que os caçadores da sombra. E após essa conversa sobre os seres do submundo, a Claire e o Jace falam sobre o que aconteceu na Cidade dos Ossos. E a Izzy diz que conhece Magnus Bane. Bom, ela não conhece, mas ela sabe onde encontrar, e ela tira da mochila um panfleto de festa. Aparentemente, Magnus Bane, o magnífico feiticeiro, estava dando uma festa. E é óbvio que nossos caçadores vão lá. Como a festa era de noite, o pessoal voltou para o instituto, e a Claire, ela foi na biblioteca ver se ela conseguia pegar alguma coisa para ler. Lá ela acaba achando uma fotografia. Nessa fotografia está Jocelyn junto com um grupo de pessoas. O Roger aparece e ele explica quem são aquelas pessoas na foto. Na verdade, eles são membros do ciclo. Ele mostra ali quem é Valentim, né? Os Lightwood, a Jocelyn e o Luke, que não só fez parte do ciclo, mas era a mão direita de Valentim. A Claire diz que não entende como a mãe foi capaz de fazer parte de algo assim, e o Roger, ele explica pra ela que muitos caçadores não estavam felizes com a questão do acordo, principalmente os caçadores vindo de famílias mais antigas, né? Eles acreditavam que um ser do submundo bom era um ser do submundo morto. E na fotografia também tá o pai do Jace, né? A Claire pede pra ficar com a foto, e o Roger, ele pede pra ela não mostrar a fotografia pro Jace, porque ele tem medo ali que isso possa causar algum trauma, né, no Jace novamente. Eles terminam de conversar, e quando a Claire, ela chega no quarto, quem tá no quarto dela? O Jace. Gente, eu esqueci de mencionar, mas o Jace tá flertando horrores com a Claire, então é óbvio que ele está interessado nela, mas ela é bem obtusa, tá? Tá o Jace na cama dela, simplesmente olhando todos os desenhos dela, e eles acabam tendo ali uma conversa bem legal. O Jace conta uma história típica de Caçador das Sombras, que não tem um final feliz, e ela adormece. Quando ela acorda, já tá no horário da festa, e a Izzy diz que ela não vai com jeans e camiseta, porque ela está parecendo uma criança de 9 anos e ninguém vai deixar ela entrar nessa festa. A Izzy oferece um dos seus vestidos, né, uma maquiagem na Claire, e arruma o cabelo dela. Enquanto tá nesse processo, a Claire pergunta pra Izzy se o Alec é gay. A Izzy, ela entra em pânico, ela pede pra Claire, por favor, não contar pra ninguém, né, porque os caçadores, eles ainda são muito tradicionalistas nesse quesito. A Izzy diz que os pais provavelmente iriam expulsar o Alec da Clave, né, dos caçadores, e ela não tem certeza como o Jace reagiria, então ela pede pra Claire se manter em silêncio. As meninas terminam de se arrumar e descem ali pra encontrar os meninos. O Simon, ele fica embasbacado pela Izzy, mas principalmente pela Claire, ele não sabe elogiar. Enquanto isso, o Jace, obviamente, sabe o que fazer nesse momento, né? Ele solta o cabelo da Claire, ele diz que agora sim ela tá perfeita, e ele oferece uma adaga pra ela. A Claire alega que não saberia usar, ele diz que é melhor ela ter, porque no momento certo ela vai saber sim, porque ela é uma caçadora. E eles vão pra festa do Magnus Bane. O capítulo 12 se chama A Festa de um Morto, e começa com o nosso grupo indo em direção à festa do Magnus. A Claire, ela ainda tá pensando, né, em tudo que aconteceu na vida dela, e o Jace, ele fica pra trás pra poder conversar com ela. Ela diz que não tá muito animada em conhecer a pessoa que andou mexendo na cabeça dela, pergunta pro Jace o que ele faria se fosse ele, e ele diz que saber é sempre melhor, ele sempre escolheria saber a verdade. Os 4 chegam na festa, logo na entrada tem motos de vampiros, e Jace e Alec simplesmente jogam água benta no motor e estraga a moto dos vampiros. Eles batem na porta, são atendidos pelo próprio Magnus Bane, que é descrito como um homem de pele escura, que tá ali com uma maquiagem, né, com bastante brilho, com olhos formato mais puxado. Eles mostram o convite e o Magnus os deixa entrar meio que a contragosto. Depois de jogar a conversa fora, o Jace diz que veio ali, né, pra falar com o Magnus. Ele dá meio que uma chantageada, sabe, do tipo, você pode falar com a gente por bem, ou podemos chamar os Irmãos do Silêncio. O Magnus vai falar com eles a contragosto. Ele diz que conhecia a Claire desde que ela tinha 2 anos, que foi quando a Jocelyn foi buscar a ajuda dele pela primeira vez, e ela queria que ele cegasse a visão da filha, sabe,
no sentido da visão mágica. Ele disse que isso provavelmente poderia deixar sequelas. Ela falou que era melhor do que ela crescer no mundo de caçadores de sombra. Claire fica, meio indignada por saber que foi a mãe que fez isso. O capítulo 13 se chama Lembranças Brancas e continua essa conversa, né, do Magnus e da Claire. O Magnus diz pra ela que não tem como reverter esse feitiço. Ele diz que o feitiço vai acabar por si só, e que ele não pode desfazer, porque ela pode ficar permanentemente aleijada. Mas ele mostra pra ela símbolos que estão no livro Grey, que é um livro dos Caçadores de Sombras. Os caçadores crescem, né, estudando esses símbolos. Alguns são muito, muito poderosos, tipo, Jace diz que nem ele consegue todos, mas Magnus mostra alguns pra ela com o intuito de abrir a mente dela, sabe? Enquanto Alec, Claire e Jace estavam conversando com o Magnus, a Izzy e o Simon estavam na festa. E quando o nosso trio volta pra festa, eles perguntam pra Izzy, cadê o Simon? E ela diz, ele virou um rato. A Claire, oi, como assim? O Alec, ele fez alguma coisa com você? Ela, não, ele bebeu um drink que eu mandei ele não beber e virou um rato. Claire fica desesperada, ela dá um xingo na Izzy e se abaixa, tipo, Simon. Aí o Simon aparece em forma de um ratinho marrom. O Jace acha hilário, o Alec prefere não comentar e a Izzy tá brava com a Claire por ter ficado brava com ela. A Claire pede pro Magnus desfazer, ele diz que ela não tem o dinheiro suficiente pra pagar os serviços dele, mas pra ela ficar tranquila que daqui a pouco ele volta ao normal, assim, umas 2-3 horas. Claire bota o Simon na mochila, mas enquanto eles estão saindo da festa, ela toma um esbarrão de um vampiro. E quando chegam na rua, ela descobre que o Simon não está na mochila. O Jace e a Claire voltam correndo pra festa do Magnus, que já terminou o rolê dele, e perguntam se o Magnus sabe de alguma coisa. O Magnus, eu não quero me dispor, mas o Jace pede muito carinhosamente, assim, daquele jeitinho dele. E o Magnus revela que viu, sim, um dos vampiros pegando um rato, só que ele achou que poderia ser qualquer um da festa, né, porque o drink tava lá pra todo mundo beber, e que é melhor eles correrem, porque o Simon provavelmente vai virar lanche se eles não forem rápido. Termina o capítulo com Jace e a Claire indo em direção a uma catedral, porque catedrais, templos religiosos têm armas de caçadores da sombra. O capítulo 14 se chama Hotel do Monde e começa com a Claire e o Jace indo lá naquela catedral, lembra? Pegar ferramentas de caçadores das sombras. Logo depois que eles pegam as armas, eles vão para o Hotel do Monde, que foi o endereço que o Magnus Bane deu pra eles. E o hotel, ele tá todo fechado, né? Visivelmente abandonado. Os vampiros, eles se transformam em morcegos. Então, eles voam. Então, por isso que não precisa de abertura embaixo. Enquanto eles estão dando a volta no hotel, tentando achar uma maneira de entrar, aparece um menino dizendo que vocês estão malucos tentando entrar aí. O menino, ele é mexicano e ele se apresenta como Rafael. E a Claire disse que precisa entrar, então entra Jace, Claire e o Rafael. Enquanto eles estão vendo ali o hotel, né, subindo as escadas e tal, o Rafael, ele dá um grito e ele some. O Jace e a Claire vão correndo atrás deles, e enquanto o Rafael tá indo em outra direção, a Jace lança uma faca no Rafael, que o atinge no peito, quase no coração. O Rafael ri, levanta e diz, como que você adivinhou? Sim, o Rafael é um vampiro e não qualquer vampiro, ele é o vampiro regente daquele clã. O Jace consegue imobilizar o Rafael, só que o hotel, ele tá cheio de vampiros. E a Claire manda o Jace utilizar o Rafael como refém. O Jace olha pra ela, tipo, você tá maluca? Ela, não, peraí. Aí ela fala, então, viemos aqui buscar o rato. Todos os vampiros olham pra ela como se ela fosse maluca. E uma das meninas diz, você vai trocar o nosso regente por um rato? Ela, sim, é o meu melhor amigo. Aí começa a negociação, eles querem que o Jace faça um juramento. Só que os juramentos para os caçadores são sagrados. E o Jace não tá muito afim de jurar que não vai machucar o Rafael, sabe? Isso a Claire fica puta, resolve avançar num dos vampiros e ela cata o Simon, o ratinho, pra ela. E começa uma confusão. O Jace consegue pegar a Claire pela mão e sair correndo, só que eles são encurralados por vampiros. E o Rafael diz, agora é o momento de vocês virarem lanche. Plot twist. O hotel é invadido por lobisomens e um lobisomem simplesmente diz, não queremos guerra, só queremos a garota. Momento de silêncio, todo mundo para e olha pra Claire. Capítulo 15 se chama Desamparados e continua ali daquele momento de todo mundo olhando pra Claire. O Jace olha pra ela, tipo, eu não sabia que você conhecia lobisomens. E ela, eu não conheço! Enfim, estamos naquele impasse e o Rafael diz, se estão no meu território, são a minha comida, não vou te entregar a garota. Aí o lobisomem, eu estava esperando você dizer isso e começa o pega pra capar. É lobisomem de um lado, é vampiro do outro. A Claire, sabiamente, cata a mão do Jace, sai correndo, o Simon pula da mão dela e, tipo, vai numa direção, eles seguem o rato, acham uma porta, e aí o Jace tá tentando arrombar a porta, vem o quê? Um lobisomem. Em direção a Claire consegue pegar a adaga que o Jace tinha dado pra ela, arremessa, e não é que acerta o lobisomem na lateral? Nisso, o Jay consegue finalmente arrombar a porta, ele bota ali lá um símbolo pra trancar a porta, e eles sobem desesperadamente aquelas escadas ali, vampiros e lobisomens atrás dele.
Chegando lá em cima, o Jace vai lá, fecha a porta de novo, bota lá outro símbolo pra ver se tranca, só que não tem pra onde correr. Até que Jace lembra que os vampiros tinham? Motos voadoras, exatamente. Então, ele e Claire acham uma moto voadora, eles vão subir, nisso a porta explode, é vampiro, é lobisomem pra tudo que é lado, Jace e Claire se jogam no prédio na moto, rezando pra ela voar. E a bichinha voa. Aí a gente tem um momento muito Aladdin e Jasmine no tapete mágico, assim, ai, olha que lindo. Até que o Simon, ratinho, começa a dar uma cutucadinha na Claire. Ela, sim, Simon, o nascer do sol é lindo. O Jace, o nascer do sol. Gente, eram motos de vampiros. Lembra? Só funcionava de noite, a moto começa a despencar. E aí, minha filha, é o Jace tentando controlar aquele negócio, a Claire pensando a gente vai morrer. E ele consegue abaixar um pouco. Mas Jace e Claire capotam ali, aí ela se machuca. Aí o Jace levanta pra ver se ela tá bem, só que quando ele vai na direção dela, ele para. O Simon voltou a ser humano e ele tipo, Claire, você foi atrás de mim. Ela, você é o meu melhor amigo, é óbvio que eu iria atrás de você. Capítulo 16 se chama Anjos Cadentes e começa com Jace, Simon e Claire retornando ao instituto e levando o maior xingo da vida deles do Rod. Jace, obviamente, quebrou várias cláusulas ali do pacto e o Rod tá furiosíssimo. Simon fraturou a perna, o Jace tá com o ombro deslocado, então eles vão pra enfermaria. Claire, ela vai visitar ele. Quando ela vai sair do quarto, o Alec segue ela e ele diz, Claire, você precisa ir embora. Ela fica, oi, como assim? Não posso ir embora? Tem Raveners atrás de mim, o próprio Rod mandou eu ficar no instituto. E o Alec diz, você precisa ir embora porque você tá colocando a vida do Jace em perigo. O Alec fica insistindo muito ela ir embora. A Claire tá se sentindo extremamente solitária porque a mãe sumiu, o Luke abandonou ela, o Simon quase foi de base. Então ela tá bem assim estressada e ela chama o Alec de covarde. O Alec tinha falado mal dos mundanos, né? Aí a Claire responde pra ele assim, ó, você pode falar o quanto quiser sobre honra e honestidade e como os mundanos são desprovidos de ambas, mas se você fosse honesto, admitiria que essa birra toda é porque você está apaixonado por ele. Sim, ela joga na cara do Alec que ela sabe que ele tá apaixonado pelo Jace. E o Alec, sendo o caçador de sombras, o que ele faz? Ele dá ali uma girada na Claire, tipo, ele pega o braço, entorta o braço dela, a cara dela bate na parede e ele fala que se um dia ela mencionar isso pro Jace, ele vai dar cabo da vida dela. Claire fica chocada, o Alec fica chocado, ele solta ela e vai embora. E ela vai pro quarto, né, que ela tem ali no instituto, logo depois o Simon aparece e ele agradece, né, por ela ter ido atrás dele. Tem um momento muito legal, sabe, muito fofo, de amigos mesmo. Só que as frases do Simon, elas dão a entender que ele não vê ela somente como amiga, só que a Claire não reparou isso, mas nós, leitores, reparamos. Enquanto eles conversam, o Simon apaga e a Claire tá morrendo de fome, então ela resolve sair do quarto pra procurar comida. Quem que ela encontra do lado de fora? O Jace. O capítulo 17 se chama A Flor da Meia-Noite. No dia seguinte é o aniversário da Claire, então o Jace foi chamar ela para um piquenique. E ele tem comida, obviamente, ele chamou ela então para ir no jardim do instituto. Jace e a Claire conversam novamente, né? Ele fala um pouco sobre a importância dos aniversários, que o pai dele sempre deixou ele fazer o que ele quisesse no dia do aniversário. E ele conta que quando ele tinha 5 anos, ele quis tomar um banho de espaguete. Aí o pai deixou Claire rir, eles têm um momento muito fofo. E quando chega perto da meia-noite, ele pede pra ela ficar em silêncio e aponta pra uma direção. Lá desabrocha a flor da meia-noite. Pétalas lindas, assim, aí começa a voar um monte de coisinha branca. Eles têm um momento muito, muito mágico. Eles estão prestes a sair do jardim. Claire desvia da faca que o Jace tinha deixado no chão. Nisso ele segura ela e os dois se beijam apaixonadamente. Ninguém sabe como começou, mas eles estão lá. Tá que eles escutam um barulho e o Jace diz, não fique nervosa, mas estamos sendo observados. É aquele pássaro do Rod observando os dois, né? Aí eles, tipo, saem do jardim, eles estão de mãos dadas e aí a Claire tá meio assim, muito obrigada, né, pelo dia. E aí o Jace diz, você vai dormir? E aí ela fala, não. Eles começam a se beijar de novo. E aí quem sai do quarto da Claire? O Simon. E ele sai tipo, minha nossa, o que é isso? E o Jace olha pra ela, e o Simon olha pra ela, e a Claire fica, meu Deus. Aí o Jace já bota aquela máscara, né, de friedade. Ele fala assim, olha, seria propício você avisar que existe um homem no seu quarto antes de me convidar pra entrar. Aí o Simon, tipo, ela te convidou pra entrar no quarto. Enfim, não é um bom dia para ser a Claire. O Jace, ele sai nitidamente irritado do corredor e o Simon, ele entra no quarto. A Claire vai conversar com o Simon. O Simon finalmente revela que esteve apaixonado por ela desde que ele tinha 10 anos, só que ela era obtusa demais pra reparar nisso. E a Claire realmente nunca viu o Simon como nada além de um melhor amigo. Aí ele arruma as coisas dele e ele vai pra casa. Ele diz que ficou muito tempo envolvido no mundo dos caçadores de sombra. Isso, a Claire está sozinha no quarto, depois de ter brigado com o Alec, com o Jace e com o Simon. E ela começa a olhar ali os desenhos que ela fez. Ela nota que
Em alguns desenhos que ela fez, as marcas dos caçadores, essas marcas elas parecem ativas, então ela resolve fazer um experimento. O capítulo 18 se chama O Cálice Mortal e começa com a Claire indo falar com o Jace. Ele não tá muito afim de falar com ela, né, entendemos o motivo, só que ela diz, Jace, cala a boca, eu preciso te mostrar uma coisa. E ela mostra um desenho que ela fez de uma xícara, ela escreve um símbolo e consegue tirar aquela xícara do papel. Ela diz que acha que o Cálice Mortal está nas cartas, naquele baralho de cartas que a mãe dela pintou para a Doroteia. O que faz sentido, porque a Jocelyn mora no mesmo imóvel que a Doroteia, então é fácil para ela ficar de olho e o portal é uma boa rota de fuga. Jace e a Claire contam pro Alec e pra Isabelle a descoberta dos dois e os 4 decidem ir até a antiga casa da Claire. Só que eles precisam de uma carona e eles têm 15 anos e eles não têm carro. Ok, a Claire acabou de fazer 16. Então, pra quem que eles vão pedir ajuda? Pro Simon, porque é o único que tem a carteira de motorista. Aí vem o Simon na van do Eric, que ela é uma cor assim super berrante. Todos entram na van. Tá meio estranho o relacionamento do Simon com a Claire, mas passado este momento de constrangimento, eles seguem em direção ali ao prédio. O Jace, o Alec e a Isabelle, eles usam aquele equipamento pra ver ali energia demoníaca. Não tem. O Simon, ele fica na van, preparado para ligar e sair correndo, né? Porque eles vão precisar de um carro de fuga. E entram, então, no edifício Claire, Alec, Jace e Isabelle. A Claire bate lá na porta da Doroteia, a Doroteia, ai querida, quanto tempo, enfim. Aí eles vão enrolando até que a Claire fala do baralho e ela desenha o símbolo e consegue tirar o cálice. Começa o capítulo 19, chamado Abaddon. A Doroteia começa de muito estranho, ela pede pra Claire entregar o cálice pra ela, Claire diz que não, Jace se coloca na frente e Doroteia se transforma. Na verdade, ela foi possuída por um demônio maior chamado Abaddon, porque o portal que ela tinha em casa você tem que tomar cuidado com esses portais, sabe? Não só você pode atravessar ele, mas outras coisas podem sair dele se você não tiver cuidado. Foi o que aconteceu. O Abaddon conseguiu possuir a Doroteia, ele deixou metade do corpo dele lá no mundo demoníaco, então não apareceu no radar. Aí começa uma grande luta contra Abaddon, né? A Claire tá ali com o cálice. O Alec, ele tava agindo meio estranho, é como se ele tivesse, tipo, querendo se provar, sabe? E aí ele vai tentar enfrentar o Abaddon, tipo, atinge ele e o Alec apaga totalmente, o pessoal só escuta barulho de ossos quebrando. A Izzy, tentando chegar no Alec, também é atingida 2 vezes, ela apaga, o Jace fica meio que congelado, porque os 2 melhores amigos dele, né, tipo, se machucaram, e o Abaddon vai em direção a Claire. A Izzy consegue acordar, e ela começa a gritar pro Jace, tipo, Jace, a Claire, o cálice. Nisso, o Jace vai na direção da Claire, só que quem consegue chegar antes? O Simon. Gente, o Simon é o nerd mais gostoso e foda dessa franquia, não é possível. O Simon chega com o arco e flecha do Alec que ele tinha deixado na van, ele olha a situação e toma a decisão, ele atinge a claraboia, porque demônios são vulneráveis à luz solar. Abaddon é derrotado e eles vão correndo ali pro carro, né, pra levar o Alec de volta pro instituto. Eles conseguem chegar no instituto, o Alec tá muito ferido, o Rod diz que vai chamar os Irmãos do Silêncio, e numa conversa entre o Rod, a Claire e o Jace, ele pergunta, né, o que aconteceu lá, e eles falam que conseguiram o cálice. Nisso, o Rod manda o bicho dele, o Hugo, atacar a Claire. O bicho pega o cálice, entrega pro Rod, e o Jace está desmaiado aos pés dele. O Rod botou, tipo, uma barreira de força na frente da Claire, e ele diz pra ela ficar em silêncio. Na sequência, ele pega o anel do Jace, dá 3 voltas e aparece quem? Valentim. O Rod tinha feito um acordo com o Valentim. O cálice, em troca do Valentim tirar a maldição que o prendia ao instituto. Ele entrega o cálice e o Valentim leva o Jace junto com ele. A Claire, ela tá meio que invisível naquela barreira, então o Valentim não viu ela. Capítulo 20 se chama No Beco do Rato. Começa com o Rod conversando com a Claire, né? Depois da maldição. E ele diz que não vai poder soltar ela porque ela provavelmente o eliminaria e ele sai do instituto. A Claire, ela estava com a estela do Jace e ela consegue desenhar um símbolo. É como se esse símbolo viesse à mente dela. Na sequência, ela sai correndo do instituto atrás do Rod para perguntar onde está o Jace. Eles entram numa luta e o Rod quase elimina a Claire, só que ele é impedido por um lobisomem que o ataca. Ela se vira pra fugir, só que ela é pega pela perna e de repente ela apaga. Quando a Claire acorda, ela tá dentro de uma cela e ela é recepcionada pelo Luke. Aí o Luke começa a explicar pra ela que ele tinha motivos para renegar a Jocelyn e ela. Ele revela pra Claire que ele é um lobisomem, que a Jocelyn sempre soube. E ele pede pra ela ouvir a história dele. E assim termina a parte 2 do livro. O capítulo 21 se chama O Conto do Lobisomem. E o Luke
ele resolve contar pra Claire a história dele e de como ele conheceu a Jocelyn, né? Eram amigos de infância, só que ele tinha muitos receios, assim, de ser um caçador. E o Valentim ajudou ele a estudar. Ele e o Valentim viraram para-batais, e apesar de a Jocelyn, ela inicialmente não gostar do Valentim, depois que o pai do Valentim foi atacado por um lobisomem e faleceu, ela acabou se aproximando do Valentim, do ciclo. E Luke explica que inicialmente o ciclo, ele foi pensado, assim, quando eles eram jovens, né? Antes deles se formarem. E que genuinamente era bom. Tipo, o Valentim não tinha essa questão de forçar as pessoas a usarem cálice mortal, pelo menos inicialmente. Mas ele queria, sim, que os caçadores da sombra, eles fossem revelados ao mundo, né? Que os mundanos pudessem escolher se tornar caçadores e lutassem contra os demônios juntos, sabe? Então, tipo, o Valentim inicialmente não odiava todos os seres do submundo. Até que o pai dele foi atacado pelo lobisomem, e aí o discurso dele mudou totalmente. E um dia Jocelyn, ela tava grávida já, e ela foi falar com o Luke sobre isso, porque ela estava preocupada em relação ao Valentim. E como o Luke era para a batalha do Valentim, ele trouxe essas preocupações pra ele, né? Ele foi conversar. O Valentim falou que não, tava tudo suave. E nesse dia, ele chamou o Luke para uma missão: invadir o mesmo local de lobisomens que atacou o pai do Valentim. Só que o Valentim não protegeu o Luke. Ele foi atacado por um lobisomem. Nem todas as pessoas que são atacadas por um lobisomem, elas se transformam. Então o Valentim, ele salvou o Luke, né? Resgatou o Luke, levou pra casa, não contou pra Clave, e eles esperaram da lua cheia. Na lua cheia o Luke se transformou. O Valentim não deixou o Luke chegar perto do Jocelyn, ele mandou ele embora, entregou uma adaga pra ele e disse que o Valentim não tinha coragem de eliminar o Luke, mas que era pro Luke fazer isso, era pra ele falecer com honra. O Luke, ele fugiu pra floresta, ele foi lá pra aquele acampamento de lobisomens, derrotou o Alpha e ele se tornou o novo Alpha, porque é assim que acontece. Isso, anos depois, a Jocelyn, ela aparece e ela fala pra ele que achava que ele tinha morrido. Ela já tinha tido um filho, que era um menino, chamado Jonathan Christopher. Então a caixa que a Jocelyn tinha em casa com as iniciais JC era referente ao filhinho dela. E ela falou que estava preocupada que o Valentim estava armando lá a ascensão e tal. Então ela e o Luke se uniram para evitar que isso acontecesse, né? E teve toda a luta dentro do salão de acordos de Idris. Foi um massacre, assim, muitos do ciclo faleceram, muitas pessoas do submundo faleceram. E no ataque, o Valentim, ele acabou fazendo a Jocelyn de refém. Ele descobriu que ela participou da traição e ele fugiu. Na sequência, a Jocelyn e o Luke, eles conseguem sair do local e vão em direção à casa dela. Só que a casa dela já estava toda queimada, assim, reduzida a cinzas. E lá dentro encontraram restos mortais dos pais da Jocelyn, de um adulto e de uma criança, o que presumia-se que era o Valentim e o filhinho deles, o Jonathan. Na sequência, a Jocelyn desistiu de ser uma caçadora, ela fugiu para Paris e ela revelou pro Luke que ela estava grávida e que não criaria esta criança dentro desse universo de caçadores. Só que antes de ir embora, ela disse: o Valentim não está morto. Anos se passaram, o Luke foi viver a vida dele, só que ele continuava preocupado com a amiga, até que um dia ele encontrou a Jocelyn através das pinturas dela, e aí conheceu a Claire também e ficou por perto, sabe? E foi toda essa história que ele contou pra Claire. Capítulo 22 se chama A Ruína de Henwick. O Luke pergunta pra Claire se ela tem alguma dúvida, ela falou que é muita coisa pra absorver, e aí ela compreende que o Valentim é o pai dela. Fica, tipo, revoltadíssima, né, porque o pai dela é basicamente o Darth Vader. Claire e o Luke, eles vão começar a pesquisar onde foi parar o Valentim, né, porque ela quer achar o Valentim pra achar agora o Cálice, a Jocelyn e o Jace. Eles pedem uma ajuda pro Simon e encontram lá um local que tá na ilha Blackwell, que é uma ilha ali que era de caçadores da sombra, né, e tal, e aí tem um edifício, e o Luke chama a matilha dele, porque ele é um alfa dessa matilha. Chegando lá, tem vários renegados. É uma batalha sangrenta. Luke e Claire conseguem entrar no local. Encontram a Jocelyn desacordada ali numa enfermaria. E chegam, então, o Blackwell e o Penbor. O Luke mata um deles rapidinho, mas o outro, eles entram ali numa luta. A Claire sai correndo pra buscar alguma ferramenta pra ajudar eles. E ela acaba encontrando quem? O Jace. O Jace fica chocado com ela, pergunta como é que ela foi parar ali. E aí ela diz que o Luke e os lobisomens estão ali para resgatar o Jace. O Jace diz que ela vai ter que parar essa missão, mandar o Luke embora, porque ela entendeu tudo errado. Na sequência, quem abre a porta do quarto? O Valentim. E ele fica surpreso ao ver a Claire. Aí a Claire se prepara para pegar a adaga para atacar o Valentim. Aí o Jace diz não. Claire
Este é o meu pai. Termina o capítulo. Gente, faltam 2 capítulos para terminar o livro. Capítulo 23 se chama Valentim. Continua a cena do quarto, que o Valentim chega e tá o Jace e a Claire. O Valentim dá uma zoada, assim, tipo, vejo que interrompeu alguma coisa. Aí o Jace começa a dizer, né, que o Valentim era o pai dele, que ele utilizou outro nome, e aí ele nunca tinha mostrado nenhuma foto do pai para os Lightwood, né, porque ele tinha as próprias coisas, então, tipo, eles nunca viram que o pai do Jace não era o Michael. Mas pro Jace era Michael mesmo, o Valentim mentiu pro próprio filho. Aí o Jace começa a contar que, na verdade, o Valentim é um herói, que ele tava protegendo o Cálice, do Rod, que o Rod era o vilão e tal, e a Claire fala que não, que ela estava lá quando aconteceu tudo, que ela viu que o Valentim e o Rod fizeram um acordo, né, e quando o Jace tinha apresentado a Claire, o Valentim falou assim, Claire de Clarissa, eu não teria escolhido esse nome. E a Claire percebe que o Valentim sabe que ela é filha dele. Só que o Valentim, ele não disse isso pro Jace. Ele segurou. E durante a conversa, né, enquanto o Jace tá lá falando que o Valentim era o herói e tal, e a Claire tá tentando desmentir ele, o Valentim solta. Jace, na verdade, filho, está aqui a sua família, não somos só eu e você. Você tem uma mãe que está adormecida e esta é a sua irmã. Sim, eles revelam que o Jace e a Claire são irmãos. E o Valentim diz que a família finalmente pode ficar junta, né? E o Jace diz que sim, que é o único jeito. A Claire fala que ele tá surtado, que ela não vai com o Valentim. Aí o Luke chega, ele e o Valentim vão começar um confronto, né? O Luke, ele já enfrentou 2 pessoas, tá? Vários renegados, então ele tá bem ferido. No meio da batalha, chega um momento que o Luke, ele está perdendo. Então a Claire, ela vai querer ajudar o Luke e o Jace impede ela. Só que numa dessa, ela consegue se desvencilhar e ela vai na direção do Luke. E ela se joga em cima dele. E o Valentim está descendo a espada em direção ao Luke e ele vê a Claire na frente e ele não para a espada. Na sequência, o Jace lança uma adaga e ele interrompe. A espada, ela, tipo, cai das mãos do pai. O Valentim, ele mostra um semblante bem furioso inicialmente, mas depois ele diz, Jonathan, belo arremesso. Aí o Jace fica meio em choque, assim, ele, pai, eu não quis fazer isso. Eu só tava protegendo a Claire. E o Valentim diz que jamais machucaria a filha. E a Claire joga na cara do Valentim que ele é um hipócrita, que ele fica falando de matar os seres do submundo, mas que ele não tem nada de honrado, porque ele matou os próprios sogros, e ele fingiu pro Jace que tinha morrido. Ela falou que, tipo, o Valentim matou muita gente inocente. O Valentim manda o Jonathan afastar a irmã daquele monstro do submundo, e o Valentim se prepara novamente para dar fim no Luke. Aí a Claire diz pro Jace pra ele parar de confiar numa pessoa que só mentiu pra ele, que ele tem família, que os Lightwood são a família dele, que se importam com ele verdadeiramente, que não mentiram pra ele. E ela diz pra, por favor, ele não fazer a mesma coisa que o Valentim fez com ele. Ela diz assim, o Luke é a minha família, e você vai me fazer vê-lo morrer do mesmo jeito que pensou que tivesse visto seu pai morrer quando tinha 10 anos? É isso que você quer, Jace? É esse tipo de homem que você quer ser? O Jace, ele tem um momento ali de clareza e ele interrompe o ataque. O Valentim fica visivelmente surpreso e furioso, e a Claire e o Luke peitam de novo o Valentim. O Luke diz que o Valentim sabia que a Jocelyn ia fugir, e o Valentim diz que sim, sabia mesmo, e que fez aquilo lá, incinerou a casa e matou os pais dela, e fingiu a morte do filho e dele, enfim, pra fazer ela sofrer. Sabia que ela estava conversando, né, com os seres do submundo, com o Luke, e querendo derrubar o ciclo. Então, tipo, ele fez isso pra punir ela. Aí o Jace, ele pergunta onde é que tá o cálice, o Valentim diz que está em Idris, né, ele mostra lá o portal, mostra lá a casa que ele vivia com o Jace e tal. E ele diz que só ele sabe onde é que tá, então só ele pode pegar. E o Valentim, ele consegue atravessar o portal. E ele diz pro Jace, vem comigo. E o Jace, ele tá muito, assim, querendo aquilo, querendo o pai dele, só que ele é um caçador e ele sabe que o pai dele fez errado, entendeu? O Jace diz que não, continua apontando ali a faca pra ele. O Valentim diz que o Jace não tem coragem de fazer isso, realmente ele não tem. Aí o Valentim quebra o portal e já era, ele e o cálice. Aí o Jace tá bem mal, assim, sabe? Tipo, ele fica meio catatônico ali, porque pensando que ele deveria ter parado o pai. A Claire diz que isso não era responsabilidade dele, que ele é só um adolescente. E aí ele começa a chorar, né? A Claire abraça ele, e ele só fica repetindo o nome dela. Claire, Claire, Claire. O epílogo se chama A Ascensão à Cena. Claire vai no hospital visitar a mãe, o irmão de Jeremiah tá lá, tipo, eles dizem que não tem como acordar ela, não sabem. Também não querem, porque ela fugiu, né, da Clave, então tecnicamente eles não têm responsabilidade por ela. A Claire tem esperança que a mãe vai acordar. A Claire depois vai no instituto, encontra a Isabelle, o Alec tá bem. Quando o Rod fugiu, ele mandou uma mensagem pro Magnus Bane, então o Magnus foi curar o Alec. A Isabelle já sabe que ela é filha de Valentim, o Jace também é filho de Valentim, né, todo mundo da Clave sabe. Agora, finalmente, a Clave foi notificada do que estava acontecendo em Nova York, porque o Rod mentiu
esse tempo todo. A Claire vai conversar com o Jace. Ela pede pra ele visitar a Jocelyn. Ele diz que não acha que ela seja a mãe dele. A Claire pede pra ele, por favor, tentar. Talvez a Jocelyn consiga de alguma forma ouvir e acordar. E ele fala que vai por ela. E eles pegam uma moto que o Magnus deu ali de um dos vampiros que tinha ficado depois da festa. E eles vão ali em direção ao hospital, sabe? E a Claire vai refletindo sobre como a vida dela mudou e como ela vê muitas coisas. E acabou o livro 1.